Eu quero nesse encontro, convidar vocês a não se deixarem distrair pelo fenômeno chamado pensamento. Sim, o fenômeno chamado pensamento. O que é o pensamento? Para mim, esse é um dos assuntos mais importantes para todos nós. Compreendermos o que é o pensamento. A nossa vida, ela praticamente toda ela está baseada no pensamento. E nós não compreendemos esse fenômeno chamado pensamento. É o pensamento que tem moldado essa sua história de vida. A situação geral da vida humana, toda ela baseada no pensamento, é por demais problemática, por demais conflituosa. Então, se você não compreender esse processo, que é o processo do pensamento em você, se você não compreender o que é esse fenômeno em você e como ele funciona, sua vida será uma vida como tem sido nossas vidas. O ser humano, ele vive nessa complexidade, que eu tenho chamado de complexidade psicológica. Não precisa ser assim, no entanto, tem sido assim. O pensamento está no controle. É o pensamento dentro de você no controle. Então, o pensamento molda suas ações, molda suas falas, molda os seus sentimentos, suas emoções, suas relações com o mundo, com o outro. E com esse mim, que não é outra coisa a não ser um conjunto de memórias, o que também não passa de pensamentos. Não é nada além de pensamentos. Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. Existe uma crença muito comum a todos. E é essa crença que abaliza e sustenta de uma forma desconhecida esse fenômeno chamado pensamento em nós. Aqui eu me refiro à ideia central de alguém pensando esses pensamentos, resolvendo ter esses pensamentos, resolvendo ordenar esses pensamentos, coordenar esses pensamentos, ajustar esses pensamentos e, naturalmente, agir sob esse impulso que é o impulso do pensamento. Então, essa crença é a crença no eu. Nessa individualidade que acreditamos ter. A pessoa que você diz ser. Então, essa é a crença comum em todos nós. A crença de uma identidade presente pensando. E o que faz a partir desse pensar, com base em sentimentos, com base nessa estrutura que é, na verdade, lembranças, memórias, recordações. Essas ações, as ações e o sentir, e o agir, o fazer, o deduzir, o concluir, tudo isso ocorre em nós de uma forma não vista, não vista. Então eu quero explorar com você esse assunto. Nós não estamos cientes disso, desse fenômeno, do fenômeno chamado pensamento. E a importância que isso tem tido ou tem tomado em nossas vidas.
E o quanto isso tem nos levado a direções das quais a gente não sabe o que fazer mais, porque dá tudo errado no final, ou nada corresponde àquilo que a gente espera, nossas expectativas. Então, nossa vida baseada no pensamento é um problema. Eu tenho falado muito com vocês da importância, da grandiosidade, da beleza, da singularidade de viver livre de problemas. E é impossível estar livre de problemas se você não está ciente do que é o pensamento e de como o pensamento funciona dentro de você. O seu problema é um único problema. Desse problema, todos os outros problemas surgem e aparecem. O seu problema é a inconsciência da verdade sobre quem é você. Você se confunde com esse que pensa esses pensamentos. Porque não está ciente do pensamento. Você não sabe o que é o pensamento. Embora acabei de colocar, pensamento é simplesmente memória. Você não teria pensamento se não houvesse memória. Mas também não teria movimento de um pensamento que não existe sem essa memória. Estaria livre desse movimento se compreendesse a ilusão dessa crença de que esse pensamento é uma produção de um pensador. Então veja, o pensador, que não é outra coisa no seu pensamento, que não é outra coisa a não ser memória, cria uma estrutura de vida para você, toda ela baseada em conceitos, em crenças, em ideias, no passado. Assim, sua vida é moldada pelo pensamento para, nesse momento presente, você fazer tudo errado. Porque esse momento presente precisa ser visto como ele é. E você não pode vê-lo como ele é, porque o pensamento não permite. O pensamento, que é memória, que é lembrança, que é passado, que é um conjunto de conceitos, de preconceitos, de imaginações, de sonhos, de ideais, coisas aprendidas dentro dessa cultura nossa, dentro desse mundo, uma coisa de imitação, de cópia. Tudo isso está moldando nossas vidas. Então o pensamento é o problema. Ele é o problema porque ele não é a sua vida, mas ele agora assumiu a sua vida. Tudo isso porque você não está ciente de si mesmo, cônscio de si próprio. Você não vê esse movimento. Você não conhece o fenômeno chamado pensamento. Não sabe lidar com isso porque com isso você se confunde. Seus desejos, seus medos, preocupações, opiniões, julgamentos, comparações, tudo isso está baseado no pensamento. Então, como você pode ter uma vida livre de problemas se você é isso? Essa própria inconsciência desse movimento, chamado memória. Alguns de vocês ficam muito chocados ao ouvir tudo isso. Que você é uma fraude. Que você é uma ilusão. Que você não é real. E o pensamento em você diz, mas afinal, o que esse cara está dizendo?
O que estou dizendo é que essa fraude, essa ilusão, essa ideia de ser alguém é só um pensamento. Um pensamento que assume, hipoteticamente, um pensador por detrás dele. E você se confunde com esse pensador. É muito comum nós falarmos assim uns com os outros. Eu tenho que pensar mais sobre isso. Eu ainda não entendi. Não é assim? Eu ainda não entendi. Então, nós vivemos numa dependência psicológica extraordinária dessa coisa chamada pensamento. Então, nós estamos escravizados pelo pensamento, subjugados pelo pensamento, esquecidos de nós mesmos, da realidade do que somos no pensamento. Preciso me livrar disso. É um pensamento que diz. Preciso ganhar aquilo. É o pensamento que diz. Eu sei o que fazer. É o pensamento que está dizendo. Eu não entendo isso. Não entendo isso. É o pensamento que está dizendo. Ou então, compreendi tudo. Esse é o pensamento também que está dizendo. O que é esse fenômeno chamado pensamento? Recordação, lembrança, memória, imagens. Um fenômeno. Quando você olha para o céu, você vê o céu cheio de nuvens. Mas o céu é o céu e as nuvens são as nuvens. Mas nós chamamos aquilo tudo de céu. Você olha para cima, você vê o céu. Na verdade, você está vendo nuvens. E o céu. Mas nós dizemos, ali está o céu. Quando nós nos referimos a nós mesmos, dizemos eu. Estamos nos referindo a uma nuvem, a um modelo de pensar, que é um condicionamento psicológico. O conjunto de nuvens faz o céu? Sim ou não? Não. Como é que um conjunto de pensamentos conseguem fazer o seu eu? Que coisa absurda. Mas é assim que acontece. Então, quando você usa o pronome eu, você está se referindo a um conjunto de memórias, de lembranças, de recordações, de imagens, de pensamentos. E está se confundindo com essa experiência, com essa bolsa de pensamentos, com esse feixe de pensamentos, com esse baú, e é de propósito a palavra baú. Baú é onde coisas antigas são guardadas. Isso é o eu. A pergunta é possível estarmos livres desse fenômeno chamado pensamento? Isso significa estar livre das coisas quinquilharias, as tralhas, as antiguidades presentes nesse baú do eu, do mim. Então, a liberdade do pensamento é a liberdade do eu. Estar livre do eu requer estar livre do pensamento. Para estar livre do pensamento, você precisa vê-lo, se aproximar dele. Nós não temos feito isso. Estamos embolados com isso. Essa é a condição de insanidade psicológica do ser humano. Não há ser humano sem essa insanidade.
psicológica. Essa insanidade psicológica é o ser humano. Então você é um ser humano, porque você é essa complexidade psicológica que eu chamo de insanidade psicológica. Isso é a pessoa, o mim, o eu, a bolsa de lembranças, de memórias, de recordações, de imagens, de desejos, medos. O baú. Iluminação espiritual, despertar espiritual, realização de Deus, o estado natural, realização do Cristo. Os nomes são diversos. O natural estado de não separação, a verdade dessa unicidade ou união consciente com Deus, ou a consciência de Deus nela própria. Os nomes são diversos. Tudo isso se refere a você, livre do eu, livre do pensamento. Então, é necessário que o pensamento cesse. Cessar do pensamento é a compreensão desse fenômeno. E compreender esse fenômeno, quero repetir, requer que você veja esse fenômeno. Veja o que se passa dentro de você. Momento a momento. Você só tem o momento presente para fazer isso. E o momento seguinte será o momento presente para fazer isso. Nós passamos pela vida dormindo, inscientes, sem consciência, sem visão de realidade, porque não percebemos como nós funcionamos. Você está o tempo todo sendo distraído pelo pensamento. Basta o seu olhar se dirigir para o chão, leva 2 segundos, e você aqui, me ouvindo, já sai desse instante e é capturado por dezenas de pensamentos. Sim, você é capturado e entra em devaneio, numa flutuação de tempo psicológico. Tudo isso ocorre porque você não é consciência. Você é um movimento inconsciente de memória. Isso é o ego. Isso é o mim, isso é o eu. O céu é o céu. As nuvens aparecem, mas o céu permanece sendo o céu. Com você não é assim. As nuvens aparecem e assumem o céu. O céu já não está mais. As nuvens assumem. Os pensamentos em nós funcionam assim. A não ser que você acorde, saia desse devaneio. Saia dessa flutuação psicológica de identidade ilusória, que é o mim, o eu, o ego. Estados de infelicidade só estão presentes em razão da inconsciência, da verdade do seu ser e da identificação com o não ser, que é esse baú de memórias, de lembranças. Então, os estados de infelicidade surgem. Você diz, estou triste. A tristeza é um estado. Esse mim assume esse estado como sendo quem você é. Então, sim, é verdade, você é a tristeza. A não ser que você se torne consciente, claro quanto a isso, que um estado é como uma nuvem,
e você permanece como o céu, não tocado por qualquer estado, você irá sempre se confundir com a experiência da tristeza. Isso vale para a ansiedade, vale para a depressão, vale para todas as formas de medos, de temores psicológicos, porque tudo isso está se assentando momento a momento em você em razão desta inconsciência instante a instante, momento a momento. Porque não há presença de consciência. Presença de consciência requer autoconhecimento. Autoconhecimento é o reconhecimento de um fenômeno como um fenômeno. É o reconhecimento de um experimentador do fenômeno, sendo o próprio fenômeno, se identificando com ele. O que estamos dizendo é que a percepção de que o pensamento cria o pensador, e é o pensador que embarca nesse pensamento, o reconhecimento disso é autoconhecimento. Não reconhecer isso é se embolar, é se confundir. E, naturalmente, está se identificando com o pensamento, porque o pensador está aí. E quando o pensador está aí, porque o pensamento está aí, a confusão está aí. O pensador é a inconsciência. Porque o pensamento é a inconsciência. Quando você não constata o pensador está aí. Todas as vezes que um pensamento surge, juntamente com esse pensamento, é automático. É o modelo do pensamento funcionar em todos nós. O pensador chega. Então é muito comum em você a sensação, a certeza, a segurança de que é você pensando. Isso é inconsciência. Esse mergulho, essa imersão nesse estado é falta de Deus. Porque a presença de Deus é a ausência do erro, da ilusão, da hipnose, da contradição que o pensamento dentro de você produz. A contradição é estou pensando, isso é a contradição. Porque se é um pensamento, sem o pensador, não há contradição. Um pensamento sem o pensador, ele não se sustenta, ele não tem vida. E se ele não tem vida, ele desaparece. Tudo está presente quando a ilusão do pensador está presente. E o pensador não é outra coisa no seu pensamento, quando ele não é visto como de fato ele é, apenas um pensamento. Então, o autoconhecimento te aproxima da verdade do seu ser. A minha ênfase está sempre em cima da chave para o despertar da consciência, que é a meditação. Me refiro à verdadeira meditação no viver, na prática, agora, aqui, momento a momento. Como a base disso é o autoconhecimento. E sem essa percepção do fenômeno que é o pensamento, não há autoconhecimento. Nós precisamos disso. Esse é o assunto que nós tratamos em satsang. Agora, mesmo alguém perguntou, o que você trata em satsang? A palavra satsang significa encontro com o sat, o ser. E o ser é felicidade? É liberdade? É a consciência de Deus?
Então, o que nós tratamos em satsang? O fim da ilusão de se confundir com um fenômeno chamado pensamento. O que tratamos em satsang? Em satsang nós tratamos da verdade, da felicidade de ser consciência. A liberdade do passado. O fim desse baú de memórias, lembranças, recordações, que é o pensamento. Então, esse momento é o novo momento. Nele não há esse tempo psicológico e, portanto, esse sofrimento de ser alguém. Porque não há esse ser humano ou essa pessoa que você acredita ser. É isso que tratamos aqui em satsang. Ok? Esse é o assunto e vamos ficar por aqui. Satsang é esse encontro com a realidade. Nesse encontro, você está nesse espaço, que é aquele no qual a realidade surge, a realidade aparece. E você se torna